Bom, pessoal, bom dia novamente. Dando continuidade à nossa sequência didática, nós vamos considerar agora o último conteúdo do primeiro mês que não foi estudado do livro. Por quê? Porque semana passada foi feriado, certo? E aí, antes de nós analisarmos, nós temos que pensar o seguinte: linguagem. Partindo do pressuposto que vocês já estudaram lá no nono ano, de que tudo o que o ser humano utiliza para poder se comunicar é considerado linguagem, podendo ser linguagem verbal e linguagem não verbal, nós vamos aí no livro considerar um conteúdo de arte que ficou para trás, que é referente ao primeiro bimestre ainda, para encerrar o livro, para fechar o livro todo, página 15, tá bom? Página 15, escaneei as imagens aqui para você, para a gente analisar à medida que lemos. Só abrir. Isso. Página 15 diz o seguinte: a arte, modalidades, estética, funções e estado. Então, a arte é um meio utilizado pela sociedade para poder se comunicar. E mais do que simplesmente se comunicar, é um meio utilizado pelas pessoas para poder tornar a sua cultura, os seus gostos, os seus ideais conhecidos pelos outros. As pessoas utilizam a arte para poder se expressar, para poder demonstrar sentimentos, desejos, intenções. Então, a arte ela é utilizada pelas pessoas com diversas finalidades. Dentre elas, essas que eu mencionei para vocês. Expressar-se, né? A melhor forma que a pessoa encontra para poder expressar aquilo que ela tem interiorizada, aquilo que ela tem dentro de si, é por meio da arte. Uma música, um teatro, para quem gosta de arte visual, né? Uma obra de arte física, né? Quadro, por exemplo, pintado. Então, a arte, desde os tempos remotos, ela é utilizada pelas pessoas com esse objetivo de passar informação, de comunicação e principalmente com o objetivo de expressar-se, tá bom? De se expressar. Desde os tempos primórdios, né? Quando eram utilizados lá a arte rupestre, vocês já devem ter visto. Então, afinal, o que é arte? Não é possível nós fazermos um conceito de arte, porque depende do que a pessoa que está se perguntando isso, ou do que a pessoa que vai ouvir essa resposta, ela pensa sobre isso. O que para mim é considerado arte, para outra pessoa pode não ser. Depende dos meus ideais, né? Depende de qual que é a minha visão sobre determinada coisa. Se eu tenho uma visão mais ampla sobre, por exemplo, pinturas, obras de arte, se eu vejo um quadro, eu vou perceber que aquilo tem uma mensagem, tem um valor muito maior do que uma pessoa que não tem muito bem essa noção de apreciação de arte, ela terá, percebe? Então, se eu tenho um sentido maior para fazer análise de uma obra de arte, eu vou ter um conceito diferente do que não tem. Esse é o ponto que eu quero chegar. Então, dentre as diversas coisas que compõem a vida na Terra, as ações humanas com intenções estéticas ocupam espaço singular na trajetória do homem no planeta. Então, estética. Estética é a parte visual, né? Uma coisa boa esteticamente, uma coisa bonita, digamos assim. Então, a parte estética de uma obra de arte é importante, lógico. Só que se a estética vai atender determinado público, vai depender então do que eu falei, daquilo que a pessoa tem interiorizado em si, certo? Aqui tem alguns conceitos que alguns artistas deram a respeito da arte, né? A arte não reproduz o invisível, torna visível. Tudo é arte, nada é arte. A arte é o que eu e você chamamos de arte. Então é um conceito bem pessoal. Se por exemplo, em uma avaliação colocar o que é arte, a melhor resposta seria aquela que abrangesse o maior quantitativo possível de definições, digamos assim, né? Então, a arte podendo ser abstrata, podendo ser concreta,
Depende de qual que foi o período que ela foi feita e de qual que foi a intenção do seu escritor ao realizá-la, certo? Então nós temos aqui alguns exemplos de arte abstrata, por exemplo, essa que está desenhada aqui. Se perguntar o que está desenhado aqui, a pessoa ela não consegue dizer o que é, né? Não tem uma definição. Por quê? Porque é uma arte abstrata, uma arte que foi feita a partir de coisas, realmente, coisas que não existem, digamos assim. Já a arte concreta, aqui, a arte concreta está aqui em cima sendo definida como arte figurativa. Arte figurativa é captar a imagem física e social, né? Então, a arte figurativa ela tem um retrato social e se dado a partir de uma coisa física, né? Então, se perguntar aqui o que foi pintado aqui, a pessoa consegue dizer, né? Lá atrás temos um coliseu, não sei o nome, uma igreja, talvez, um templo, à frente pessoas. Então, uma arte considerada figurativa e que retrata uma imagem social, né? Então, temos pessoas ali, diferente da abstrata. Arte construtivista, eles partem de uma organização social, formal, totalmente inventada, inovadora, pois o significado da obra de arte reside na própria estrutura. Então, nós não temos exatamente, não é possível exatamente dizer o que está sendo exposto aqui. Por quê? Porque o significado disso partiu de quem? Partiu do próprio artista. Então, nós temos aqui na página 16. Nós temos algumas imagens, 16 e 17, algumas imagens que retratam isso, né? Esse desenho aqui, né? Que é referente à arte objetual. Negam-se as categorias tradicionais da pintura e da escultura, embora se saiba que os objetos guardam elementos de uma e de outra. Na realização da obra artística, o objeto pode ser achado ou escolhido pelo artista para fazer parte de sua exposição. Então, isso aqui, a princípio, parece ser um mictório, né? Posso estar enganado, mas parece ser um mictório. Então, partindo do pressuposto de que coisas banais para um podem ter algum significado para outro. Então, aqui nós temos uma série de imagens que retratam esse conceito de arte a partir de definições diferentes, a partir de artistas diferentes, porque cada um possui a sua própria forma, o seu próprio modelo de pensar, de produzir, de analisar. Os modelos de arte ao longo da história, partindo da arte rupestre, lá no ano 40.000 a.C., até a arte renascentista, que está presente nos nossos dias, que a arte renascentista, conforme o próprio nome já diz, foi uma arte que renasceu, uma arte que voltou que fez algumas retomadas como posso dizer, algumas retomadas a ideais que a sociedade anteriormente propunha. Voltando aqui, então a arte renascentista ela fez isso. A arte renascentista ela resgatou alguns conceitos de arte, alguns conceitos que estavam esquecidos, digamos assim, como por exemplo a retomada de títulos, temas voltados para deuses, né? E também questões referentes ao íntimo do ser humano, certo? Então, quando vocês veem lá pinturas tais como o nascimento de Vênus, a Última Ceia, são obras que, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, são obras que retratam, tem um lado voltado para a mitologia grega, né? Então a arte renascentista ela fez uma retomada a alguns títulos, alguns temas que até então haviam sido ultrapassados ou deixados para trás. Então, a Última Ceia, que foi uma obra de Da Vinci. Da Vinci retrata então questões religiosas, né? A outra obra que retrata a mitologia grega é O Nascimento de Vênus. O Renascimento ele faz essas abordagens. Então, voltando aqui para o livro, nós temos
Nós temos toda uma questão envolvendo... Agora a página do livro aqui sumiu. Mas nós temos toda uma questão envolvendo a vida humana, né? Presente no conceito de arte. Nossa, me perdi todinho aqui agora, galera. Mas de modo geral é isso, tá? Eu vou fazer a retomada, perdi aqui agora o livro que eu estava considerando com vocês, não sei onde foi parar, vou ter que abrir novamente. Mas então é isso, eu vou voltar aqui para a atividade do livro para passar para vocês, tá bom?